Estamos iniciando agora mais um programa Falar Cristão, um programa com assuntos para edificar a sua vida. Se você é novo no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para que a cada novo programa apareça para você a notificação. E também curte e compartilha para que a sua vida e a de outras pessoas possam ser abençoadas e edificadas. O tema de hoje é o desafio missionário. Estamos aqui com o casal de missionários, pastor Elton e a irmã Tatiane. Muito obrigada pela presença de vocês, por nos compartilhar conosco um pouquinho dessa experiência nesse canto missionário que vocês tiveram. Nós que agradecemos, a paz do Senhor a todos, agradecemos a você, Sara, pelo convite, agradecemos a igreja que tem nos apoiado neste momento. Então, assim, é muito bom estar aqui. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de estarmos aqui. Para nós é uma obra gloriosa poder falar de missão e é um prazer estar aqui no Falar Cristão. Que Deus continue abençoando esse canal, que Deus continue multiplicando aí, os seguidores, os acompanhantes e todos aqueles que estão participando aí desta maravilha de Deus que é Falar Cristão. Amém. Recebemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos, antes de começar falando sobre como foi essa missão no Chile, nos conte um pouco, pastor Elton, como ocorreu o chamado missionário de vocês? Bom, quando paramos para falar acerca de um chamado missionário, é algo muito profundo, porque eu entendo que um chamado missionário, Deus ele começa desde o início da nossa fé. Desde quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei a Cristo, recebi a Cristo quando eu tinha 19 anos de idade, ainda bem jovem, E desde quando eu recebi a Cristo, Deus ele vem falando acerca da obra missionária, tanto através da sua palavra, como também através, muitas vezes, de uma profecia ou de sonhos. Já tive sonhos fazendo a obra missionária e Deus vai despertando esse desejo missionário, esse desejo de evangelizar muitas vezes povos não alcançados. Como diz a Bíblia, que a missão ela começa em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu entendo que o Chile, onde nós passamos ali mais de 6 anos naquele país, eu acredito que é a Judeia. Passamos em Jerusalém, Brasil, e Deus nos levou para o Chile e acreditamos que essa missão ainda ela vai continuar. Então a chamada missionária, ela vai ardendo nos nossos corações, porque nós vamos observando e vendo a necessidade de se pregar o Evangelho e de falar acerca da salvação. E graças a Deus encontrou uma companheira nessa grande obra, Graças a Deus, porque fazer missões, eu acredito que é necessário ter aí uma costela, porque ninguém faz missões sozinho. É necessário ter uma esposa e precisa ser valente, porque para suportar o campo missionário, tem que ser uma pessoa verdadeiramente de osso, uma costela bem forte. Encontrou, Encontrei. Já achou. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, missionária Tatiane, antes de ir para o Chile, vocês estiveram em outro campo missionário? Não, nós nunca estivemos em outro campo. Nosso chamado aqui foi assim, uma coisa bem, às vezes, assim, surreal para quem não conhece o Deus que nós conhecemos, Falar só rapidinho, porque entra na pergunta. E quando a gente foi chamado, foi um dia que eu estava no trabalho, ele foi me buscar. E ele tinha conhecido, ele evangelizava. O primeiro campo missionário, na verdade, dele foi a Praça do Relógio, centro de Taguatinga. E lá, passando um irmão, deu a paz do Senhor para ele devolveu a paz do Senhor, e naquela trocaram telefones. Ele disse, me liga que eu tenho uma irmã com a bênção.
Passou muitos dias, meses, e um dia ele resolveu ligar, a gente estava passando umas lutas. E ele ligou. E eu estava saindo do serviço. E, resumindo, ele falou assim, fala com a minha esposa. E eu peguei o telefone. E essa irmã disse para mim assim, prepara as malas, porque vou eu te levar. Prepara o passaporte. Eu falei, prepara o passaporte, prepara as malas. Não. Você fica meio assim, né? Ainda com a profecia. Meu Deus. E nós fomos para casa. Em um curto prazo de tempo, de mais ou menos 15 a 20 minutos, o pastor Washington, que é bastante conhecido no nosso ministério, ligou para a gente, depois de 8 meses sem ver, sem falar com ele, disse assim, queria que vocês viessem aqui, né, no instituto, que eu preciso falar com vocês, fazer um convite para vocês. E nós fomos lá. E aí ele começou a falar. E eu falei assim, eu olhei para ele e falei... A gente ficou sem acreditar, assim, né? Porque foi muito rápido. E a partir desse momento, Deus começou a trabalhar e a gente começou a orar em relação, né, ao qual lugar Deus queria nos levar. E Deus fez algo assim, levou chileno para nossa casa, que nós nunca tínhamos visto aqui no Brasil, antes de ir. E aí nós conhecemos, não eram crentes, mas Deus fez uma obra também. Né? E aí começou desenrolar tudo e nós partimos para o campo missionário dentro de 2 anos, depois da profecia. Então, pastor Elton, como foi essa experiência de ser missionário no Chile? Bom, é uma experiência abençoada. Primeiramente, nós temos um choque transcultural quando nós chegamos ali no Chile. Na verdade, para nós era tudo diferente. Primeiro, começando pelo idioma, porque nós não sabíamos falar nada em espanhol. E aí Deus foi nos direcionando, abrindo porta, Deus foi levantando pessoas ali no Chile, chilenos, para nos ajudar, para tirarmos documentação. Então foi uma experiência assim, muito, muito marcante no Chile. E nós louvamos a Deus, porque na verdade Deus ele é fiel. Como eu estava falando aqui acerca da chamada, voltando um pouquinho, Deus sempre vem falando conosco acerca da obra missionária. E eu pude ter essa experiência da fidelidade com Deus, que quando Ele promete, Deus verdadeiramente cumpre. Porque, assim, na verdade, eu não tinha nenhuma condições para estar no Chile, na verdade. Porque eu poderia até falar um pouco do meu testemunho, mas eu acredito que vamos tomar bastante tempo. Mas eu nasci num lar que não era cristão, minha família toda era católica, e eu, na verdade, vivia no mundo, no mundo da perdição, distanciado de Deus. E quando Deus me salvou, eu estava dentro de um presídio, com 19 anos de idade, ainda muito jovem, não conhecia a Deus, e através de más companhias, eu acabei me envolvendo em algo errado e fui parar dentro do presídio. E foi desde de dentro do presídio mesmo, Deus ele já vinha falando que ia me levar para outras nações. E a primeira foi o Chile. E assim, hoje eu fico admirado, nossa, como pode, Deus tirar o homem ali, como diz a Bíblia, que Deus tira o pobre do pó, exalta o necessitado e põe ele no meio dos príncipes. Então, para mim é uma glória, um honor, Deus ter nos concedido essa experiência de estar em outro país, evangelizando pessoas carentes do Evangelho. E graças a Deus também, com a minha esposa, a missionária Tatiane, que esteve ali lutando, passou muita luta, mas Deus nos deu vitória. Tatiane, como o próprio pastor Elton falou, acho que esse choque de cultura também é um desafio, né? Como foi isso para vocês? Muito difícil. A princípio, muito difícil, porque quando nós chegamos ao país, nós não sabíamos falar aquela língua. Nós tivemos um básico do espanhol, mas muito básico mesmo. Então, acabou que a gente acabou esquecendo, assim, passando o tempo, a gente esqueceu. Então, nós chegamos assim, foi aquela coisa assim, meu Deus, nós já estamos aqui. E agora? E aí a gente, foi conhecendo gente, e eu tenho, assim, essa dádiva de Deus de falar bastante. Glória. Então, assim, você vai falando e você vai aprendendo, porque
né? O segredo de você aprender outro idioma, escutar bastante e tentar falar também, mesmo né? errado. Então, assim, mas o choque de cultura é muito complicado, porque a comida é diferente. O clima é diferente, a forma deles falarem é diferente, né? De cumprimentarem é diferente. Aqui no Brasil, oi, tudo bem? Lá, oi, tudo bem e beijo. Engraçado. Entendeu? Oi, tudo bem e beijo. Bendiciones, que é a paz do Senhor para eles, e beijo no rosto, sempre. Então, assim, você tem principalmente os homens, porque a nossa cultura não tem isso. Principalmente no nosso meio cristão, da Assembleia de Deus, não tem esse costume, né? Pegar na mão. Lá não, é pegar na mão e dar um beijo. Então, assim, a gente ficou meio assustado. Porque era tanto beijo. Chegava, dava beijo, saía, dava beijo. A gente ficou meio assim, né? Mas, assim, apesar dessa forma deles, eles são muito frios, né? Então, esse pra gente foi o que mais chocou, porque o brasileiro, ele é alegre, ele é conversador, ele te cumprimenta, assim, com alegria, ele te passa um carisma. Eles não, entendeu? Então, assim, pra gente foi meio que... Mas Deus, ele sempre tem seus propósitos, né? E a sua forma de trabalhar. A sua forma de trabalhar. Então, ele preparou pessoas, entendeu? Que estavam ali com a gente. Chilenos, pessoas que chilenos que moraram no Brasil há 17 anos. Teve um senhor que morou aqui, nós conhecemos ele. E ele falava português e também nos ensinou, né? Então, assim, esse choque cultural, transcultural, ele é o mais difícil, né, para o missionário. Mas Deus, ele é maravilhoso em tudo. Ele prepara tudo. Ele vai colocando as coisas no lugar, é como se fosse um quebra-cabeça, sabe? E quem está jogando ali naquele momento, montando, fosse assim, meu Deus, não tem como explicar, né? O cérebro de tudo, assim, aquele que bota tudo no lugar, no tempo certo, no momento certo, na hora necessária. Coloca as pessoas certas, né, no caminho para ajudar. Mas, assim, o choque, ele é o mais complicado. Ele, assim, mais ou menos, no mínimo, assim, 1 ano de adaptação, né, para você ir assimilando todo aquele processo. Não é fácil, mas Deus, ele sempre faz as coisas perfeitamente. Deus é perfeito em tudo que faz, tudo, né? Tudo. Pastor Elton, nessa experiência de mais de 6 anos, qual foi o momento ou os momentos que foram mais marcantes nesse campo missionário chileno? Bom, momentos marcantes tivemos muitos, tantos bons como ruins. Na verdade, assim, teve um período que marcou muito, foi quando a minha esposa ela perdeu ali um bebê, né? Ela estava gestante e acabou sofrendo um aborto espontâneo. E distante de todos, distante da família, é muito difícil. É difícil porque você não tem a quem recorrer, não tem a quem buscar um conselho ou buscar um consolo. E distante é muito difícil. É o que marca no campo missionário, na parte negativa, é a distância. A saudade. A saudade. A renúncia. A renúncia. Você não pode... eu vou lá na casa da minha mãe, vou pegar um ônibus, vou pegar um carro, né? Vou fazer uma visita na minha mãe, vou na casa da minha sogra, vou na casa de um irmão. Não tinha como fazer isso. Então, a dor ali da perca que ela teve, nós tivemos, foi uma dor bem marcante. E falando de coisas boas, graças a Deus, Deus fez muita obra no Chile, né? Tem várias pessoas que Deus mudou a vida, pessoas que tentaram suicídio. Esse senhor mesmo que ela falou que morou no Brasil 17 anos, ele partiu esse ano, né? Deus o colheu e graças a Deus ele foi salvo. É uma pessoa que tinha seus vícios, tinha a sua vida distanciada de Deus, mas Deus alcançou ele. E isso deixa marcado. Muitas vezes podemos até imaginar, nossa, mas o que eu fiz no Chile? Porque nós queremos ver algo grande. Eu acho que todo missionário, quando ele sai do seu país e vai para outro país,
ou para um campo, ele quer ver coisas grandes, ele quer ver milhões de almas. Eu acredito que esse é o desejo de todo missionário. Mas muitas vezes Deus vai salvando um aqui, vai salvando outro ali, e nós vamos aprendendo que a obra, ela é de Deus, quem salva é Deus, e nós louvamos a Deus por isso, porque o Chile ficou marcado com pessoas que foram salvas, pessoas que no leito do hospital, Deus nos levou ali, pregamos para essa pessoa, eles aceitaram a Cristo, e passando 2 dias, essa pessoa veio a falecer, e para nós é uma honra, é algo que fica marcado, eu acredito que para toda a eternidade. Pessoas que estavam perdidas, e através das nossas vidas, saímos de outro país, e agora em uma terra estranha, está ali ganhando almas, para nós é algo que marca verdadeiramente. E para você, Missionária Tatiana, quais foram os momentos que você guarda com mais carinho ou com mais pesar na memória? Acho que momentos marcantes foi a perda do bebê, porque assim, ele fala, né, porque ele era o filho dele também, ele me viu ficar lá naquela situação, mas era um bebê esperado, era desejado naquele momento, né, e para mim foi muito difícil porque foi bem recente, eu tinha acabado de chegar praticamente, nós chegamos em agosto de 2013 e eu perdi o bebê em abril de 2014. Então, assim, quando eu comecei a sangrar, né, que nós fomos para o hospital, como eu te disse, eles são muito frios. Eu ia ter a minha primeira consulta, porque eles fazem a primeira consulta depois de 3 meses, né, porque eles dizem que pode perder, então não faz consulta. Então, meu pré-natal seria no dia seguinte da perda do bebê. Então, assim, a mulher olhou para mim e falou assim, você tá grávida mesmo? Aí eu falei, tô. Inclusive, eu tô perdendo meu bebê, né? E aí fez o toque, né, para ver se estava realmente. Ela foi averiguar. E me mandou muito rápido para a sala de fazer uma ecografia. E na hora da ecografia, o médico falou para mim, não tem batimentos. Pronto, nada mais. Parece que naquele momento meu chão abriu. Sabe? Eu comecei a chorar. Então, assim, aquilo te marca muito. E me colocaram numa sala com 10 gestantes para ter o bebê. E eu perdendo o meu. Né? Então, assim, e ali a gente vê mesmo assim Deus operar, porque eu estava com muito medo de fazer, de que me fizessem uma raspagem, né? Porque tinha anestesia geral. Você fora do seu país, você não conhecia nada. E ele saiu quando ele só tinha 15 minutos de visita. E quando estava findando, os 15 minutos, ele orou por mim. Eu senti uma cólica muito forte, fui ao banheiro. E aí saiu o feto ali naquele momento. Né? Ele limpou meu útero. No outro dia, ele só deixaram eu sair no outro dia. Fiquei sozinha a noite toda no hospital. E quando eles fizeram a ecografia, meu útero estava limpo. Eu falei, Jesus, só o Senhor para fazer isso. Né? Mas foi assim, um momento muito marcante, foi muito difícil para mim naquele momento. E momento feliz, assim, é quando você vê Deus fazendo a obra, não tem jeito. Para um missionário, é como ele disse, o momento é quando você vê aquela vida sendo gerada de novo, né? Novo nascimento. Mas mais marcante para mim, as vidas que foram salvas agora já quando a gente vinha embora, 15 dias antes. Deus salvou uma família inteira. Uma mulher que queria se suicidar, tirar sua própria vida, né? E esse dia ela me ligou e me disse, pastora, ele chamou de pastora, lá não consagra pastora. No Chile, né, o país não tem consagração de pastora, mas por respeito ao pastor, ele te chama de pastora. Pastora, tem uma novidade para você. Eu falei, fala. Aí eu parei de fumar, porque a gente, né, trabalhou muito isso com ela não conseguia, porque ela estava em depressão, foi todo um processo. E ali a gente poder batizá-los antes de vir embora foi assim. Lá na piscininha lá de casa. O melhor presente, né? Não tem presente, não tem presente melhor. Não tem, porque a Bíblia diz que mais vale uma alma, né, do que o mundo inteiro. E a Bíblia diz que há alegria no céu quando a alma aceita Jesus. E nós, não só o missionário, nós que somos cristãos, nós que aceitamos Jesus, temos que ter essa chama dentro do nosso coração. Por isso que eu acho que os irmãos que estão me olhando assim, quando aceitam Jesus aqui na igreja ou em qualquer lugar que for, eu faço questão de glorificar a Deus, porque
eu acho que assim, é a alegria de Deus, é a alegria de Jesus, ver uma alma se rendendo aos pés dele. Então, para nós, acho que não tem coisa mais marcante do que, né, as almas. Isso é verdade. E, pastor Elton, como vocês tiveram toda essa experiência nesse campo missionário, eu gostaria de pedir agora para que o senhor e depois a missionária Tatiane desse uma palavra de ânimo para aqueles que estão no campo missionário, para aqueles que têm o desejo de fazer a obra no campo missionário. Amém. A Bíblia Sagrada diz que a vida do justo é árvore de vida, e aquele que ganha a alma, sábio é. Então, para você que tem o desejo de ganhar a alma, que tem o desejo de evangelizar, na verdade eu acredito que todo cristão tem que ter esse desejo, porque como nós conhecemos a frase que há 3 formas de fazer missões, é indo, contribuindo e orando. Então eu acredito que toda pessoa e toda igreja tem condições de fazer a obra missionária, apesar que assim, no campo eu me entristecia muito de ver as condições de outros missionários. Eu conheci missionários que estavam abandonados, conheci missionário no norte do Chile, Niquique, que a igreja abandonou ele, certo? Um missionário de Minas Gerais. E essas coisas nos causavam assim, um trauma de ver um missionário que saiu do seu país, deixou toda a sua família ser abandonado por uma igreja, igrejas que têm condições de sustentar missionário. Então, fazer missões, eu acredito que é algo que primeiro tem que ter fé, né? Você que quer fazer missões, tem um desejo de ser missionário, primeiramente tem que ter fé. Como diz a Bíblia, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E o missionário, ainda que ele tenha ali uma igreja ajudando, uma igreja que está ali sustentando ele financeiramente, mas ele precisa ter fé, porque no campo missionário tem muitas adversidades, muitas situações difíceis que o missionário ele vai ter que lutar pela fé mesmo, não tem outra maneira. Então, para cada irmão, né, que nos escuta, ou missionário que está no campo, para você missionário, continue firme, continue perseverando na missão, continue perseverando na obra missionária, porque a Bíblia Sagrada diz que o nosso trabalho, o vosso trabalho não é vão, que Deus ele é justo e fiel para retribuir o vosso trabalho e o vosso sacrifício. E para os irmãos, para a igreja, ore por missões, contribua com missões. Eu sempre falo, irmão, se você tem condições de contribuir, de ajudar, busque um missionário, algum missionário que está fora do país, ou até mesmo aqui, ajude ele, pede a conta bancária dele, manda uma oferta, né? Ofertas milionárias, certo? Mas ajuda, contribua, porque Deus ele vai lhe abençoar. Deus ele vai lhe abençoar e você também vai estar fazendo missões e a obra de Deus vai estar crescendo e Deus ele vai retribuir pelo seu esforço. E é isso, né? A obra missionária ela requer sacrifício e renúncia. Voltando aqui rapidinho, quando eu fui para missões, minha mãe ela teve câncer de mama. E aí foi uma dificuldade muito grande. Eu fiquei ali entre a cruz e a espada. Fico com minha mãe ou vou para o campo missionário? Foi bem na época de... Isso, eu acompanhei todo o sofrimento da minha mãe, ela teve que retirar uma mama. E ali isso partia meu coração. Muitas vezes eu chegava em casa, minha mãe estava lá, eu ia visitar ela, e ela estava fazendo alguma coisa, e ela chorava. Eu lembro que quando eu mostrei o passaporte para minha mãe, já estou com o passaporte. Minha mãe chorou. Isso ali partia meu coração, porque, na verdade, assim, eu sou muito apegado à minha mãe. E tive que renunciar, chorando, coração partido, mas a chamada, ela sempre fala mais forte, né? Nós sabemos que quando Deus chama, nós temos que obedecer essa chamada, porque senão nós vamos pagar um preço. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, continue orando pelos missionários, continue aí contribuindo, abençoando a obra missionária, porque a missão da igreja é ganhar alma. Nós não temos outra missão aqui na terra senão ganhar alma e glorificar o nome de Jesus através da nossa fé
e do nosso trabalho. Senhorita. Sua vez. Falar de missões para mim é algo muito, assim, muito especial. Eu me emociono porque é algo que está no meu peito, é algo que arde aqui dentro, é uma vontade, é um calor que eu digo, Senhor, eu cheguei, mas eu já estou pronta para ir de novo. Então, assim, né, o que a gente vem falar para você hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, que se você tem essa chama no seu coração, deixa ela arder e deixa Jesus fazer. Porque eu hoje, com meu esposo e a minha família, nós somos prova do cuidado de Deus, tanto lá como aqui. Porque o Senhor tem sido fiel e o Senhor tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos assim, mas eu quero passar num concurso público, eu quero ter isso, ter aquilo, ter isso, ter aquilo, ter isso, ter aquilo. Só que nós, como cristãos, nós também temos que pensar nas almas. E tem muitos, Sara, que estão morrendo porque muitos têm se calado. Muitos têm se calado. E eu digo para você hoje, não te cales. Se Deus mandar você falar, fala. Se Deus mandar você ir, vai. Porque missões estão no coração de Deus. E essa igreja, ela é abençoada porque desde que eu conheço, essa igreja, ela é uma igreja missionária. Então, irmãos, contribuam com missões, façam missões onde você estiver. E se Deus colocar no teu coração, você chegar a ser um concursado público, que é o desejo de todo brasiliense, ou de todo cidadão brasileiro, né? Contribui, ajude, porque coisa boa, Sara, é plantar em solo missionário. Jesus, ele faz coisas maravilhosas. Uma terra fértil, né? E coloca fértil nisso. É coisa maravilhosa. Vocês têm um exemplo, vocês congregam aqui há mais tempo que nós. E essa igreja é uma igreja missionária e Deus prospera muito essa igreja. Eu vejo, porque eu não estava congregando aqui, mas a gente sempre estava acompanhando, porque eu sempre morei aqui. Então, assim, Deus, ele faz essas coisas. Amém. Para a gente concluir, os irmãos do Chile sempre têm acompanhado no nosso canal aqui do YouTube os cultos. Teve até uma oportunidade que a irmã Tatiana cantou um hino em espanhol, eles ficaram muito felizes. Então eu quero aproveitar esse momento para a gente finalizar a entrevista com uma mensagem para eles, na língua deles, para que eles possam acompanhar o programa depois. Com vocês. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos de Chile. Ustedes saben que nosotros le amamos mucho y estamos orando por ustedes. Y en el nombre de Jesús, muy breve nosotros estaremos nos encontrando y orando de nuevo, alabando a Dios, predicando. Y que Dios venga bendecir a Chile de una forma muy grande, bendecir este país y bendecir todas las iglesias chilenas y que la gloria de Dios sea sobre esta nación. En el nombre de Jesucristo, un fuerte abrazo y saludo a todos los hermanos y a todos los chilenos en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Es un gusto hablar con ustedes. Ustedes saben que nosotros echamos a ustedes mucho de menos. Saben que nosotros tenemos un cariño, un amor muy grande por ustedes, que ustedes están acá en nuestro corazón. Y para qué decir cuánto amamos a ustedes. Yo quiero dedicar este saludo especial a los hermanos que estaban con nosotros allá en la iglesia Asamblea de Dios de Brasil, la hermana Macarena, la hermana Marisol, ya, el hermano José, la hermana Sandra, todos los hermanos que estuvieron con nosotros todo este tiempo. Ustedes saben que nosotros tenemos un cariño, un amor muy grande por ustedes. Y nosotros venimos acá a hablar un poquito de Chile, porque Chile está en nuestro corazón. Y nosotros venimos acá hoy, en esta entrevista, hablar un poquito de ustedes, un poquito de lo que nosotros aprendimos con ustedes. Sigan
amando a Dios como siempre hablé a ustedes, amando al Señor con todo su corazón. Y nosotros estamos acá para lo que necesitan ustedes, porque ustedes saben que hoy la tecnología nos separa las personas, nos junta, y aquí estamos para glorificar a Dios por la vida de ustedes. Muchos besitos, abrazos e muitas bendições. Amém. Vocês querem falar mais alguma coisa além do que a gente perguntou? Vocês querem... compartilhou tudo? Se a gente for compartilhar tá tudo, né? Sara, nós vamos fazer um filme, um livro. A primeira vez é porque às vezes é mais difícil. A gente vê esse manda o roteiro, às vezes a pessoa, não, eu queria falar muito isso e tal. Por isso que eu deixo no final, assim, pra perguntar. Não, é um resumo de tudo, né, Sara? A gente teve muitas experiências, nós tivemos muitos momentos marcantes, né? Tive o nascimento do Ezequiel também, não só a perda do bebê, né? O nascimento do Ezequiel para nós também foi uma felicidade. Também passei por luta, quase morreu os dois durante o parto. Então, assim, são muitas coisas. São coisas que nós passamos, né? Que muitas vezes tá só aqui entre nós dois, né? Muitas vezes aquela coisa de até a depressão mesmo, que muitas vezes eu queria até falar um pouquinho sobre isso, se vocês me derem oportunidade, porque hoje a gente fala muito de depressão, né, nas igrejas, as pessoas não querem tratar como uma coisa espiritual, e é uma coisa espiritual também, né? Hoje nós temos os psicólogos, nós temos várias pessoas que podem te ajudar, mas eu vivi momentos na minha vida no Chile que eu entrei em depressão, porque eu olhava para um lado, olhava para o outro, e eu queria alguém para conversar. Como meu esposo sempre disse, ele dizia para mim que era mais difícil, porque a mulher ela sempre é mais sensível, ela sempre quer alguém, ela quer sua mãe, ela quer alguém para conversar, e eu não tinha. E tinha momentos na minha vida que eu queria ficar ali dentro do meu quarto, sem sair. E de repente chegava um irmão da igreja, pastora, vim conversar com você, eu preciso de um conselho. Então eu tinha que ali respirar, esquecer tudo que eu estava passando naquele momento, para poder socorrer alguém. Só que tinha momentos que eu precisava ser socorrida, e eu não tinha. Só tinha Jesus. Só não, era tudo para mim. Mas há momentos que você precisa de um abraço, há momentos que você precisa de um amigo. E aqui eu vou deixar a importância do pastor, né, da nossa igreja, que ele também, na maioria das vezes, se torna um psicólogo. E muitas vezes eu precisei de um aconselhamento. Nós precisávamos de um aconselhamento e nós não tínhamos. Mas eu quero deixar o que para os irmãos aqui que estão vendo, né, que estão assistindo esse momento? Que a nossa força vem de Cristo. E o que me ajudou a vencer a depressão naquele momento, sabe? Aquela angústia, aquela tristeza, aquela vontade de sair correndo, voltar mais, de me esconder, entendeu? Era Jesus, era a oração. Porque eu dobrava meu joelho, muitas vezes eu não tinha o que falar. As lágrimas corriam e eu não tinha o que falar com Deus naquele momento. Mas o Espírito Santo, ele me consolou muitas vezes, inúmeras vezes. E quando eu pensava que já não tinha mais jeito, que eu não queria mais aquilo, que eu queria ir embora, sabe? O Senhor vinha e dizia, eu sou seu consolo, eu sou o que você precisa. Entendeu? Então, muitas vezes a gente consegue vencer. Mas nós só conseguimos vencer se a gente se segurar em Cristo. O remédio para a depressão é Cristo, não tem outro. Se você lutar com Cristo, segurando na mão de Cristo, e Cristo segurando na tua mão, vence. Vence. Agora, se você deixar essa depressão te vencer, você não vai conseguir. Se você desistir de Cristo, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Mas Jesus é nosso remédio diário. E quando eu pensava que não dava mais, o Senhor me lembrava daquele versículo, que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E tudo passa. Tudo passa. Hoje nós estamos aqui nessa entrevista tão linda com a Sara. E amanhã acabou. Por quê? Porque tudo passa, é bíblico. Tudo vai passar.
Pastor Elton, um lugar. Um lugar que eu gosto da natureza. Para orar, meditar e se divertir, respirar um ar puro. Missionária? Cordilheira dos Andes. Uau. Agora, uma comida. Uma comida churrasco. Brasileiríssimo. E a sua? Carne. De todas as formas. Combinaram então aí, hein? Pastor Elton, um amor. Deus e a família. Também. Mesmo Deus e minha família. Pastor Elton, uma inspiração. Jesus Cristo. A mesma. Cristo. Agora, isso que acho que é um pouco difícil. Um defeito seu. Oi, irmão. Nervoso. Nervoso? Lembra? E o seu? Sou um pouco ansiosa. Ah, acho que é mal de mulher. Ser ansiosa. Pastor Elton, uma qualidade agora. Uma qualidade. Gosto muito de buscar Deus. Missionária? Amar. Linda qualidade. Por último, uma esperança. Esperança, o arrebatamento. E a sua? A vinda de Cristo. Não tenho. Nossa maior esperança, né? Isso mesmo. Pastor Elton, senhora Tatiana, então quero mais uma vez agradecer vocês pela presença, por compartilhar conosco essa experiência tão linda e tão edificante para todos nós. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, continue fortalecendo. Eu sei que esse é um chamado que não é fácil, mas Deus está com vocês. Amém. Como vocês mesmos disseram, a fidelidade de Deus está com vocês. Foi em todos os momentos e eu creio que vai continuar assim. Então, que Ele continue abençoando. Muito obrigado mesmo por compartilhar conosco. E para não ficar só nas palavras, a gente tem uma pequena lembrança do programa. Um para cada, né? Tem que ser 2. Um para cada, para que fique registrado esse momento com muito carinho para vocês, assim como ficará para a gente. Queremos agradecer pela oportunidade, agradecer à irmã Sara, que Deus lhe abençoe ricamente por esse desejo de estar entrevistando missionários. Que Deus venha retribuir e que Deus venha continuar abençoando, né, esse canal, Falar Cristão. E como eu disse no começo, que Deus venha multiplicar os seguidores em o nome de Jesus. Amém. Quero agradecer também a você, Sara, a igreja, ao nosso pastor, né, por essa oportunidade. Porque muitas vezes o missionário ele se sente como que se ninguém vê, né? Mas Deus ele vê tudo. Então eu agradeço muito, né? Foi com muita alegria que nós recebemos esse convite. Que Deus possa abençoar a sua vida, Sara, de toda a sua equipe aqui. Deus abençoe esse canal muito e que venha multiplicar, triplicar seguidores, porque nós vamos espalhar no Chile e no Brasil. Tá bom? E que Deus venha abençoar vocês em nome de Jesus. Pessoal, estamos chegando ao fim então de mais um programa Falar Cristão. Que sua vida venha ser edificada com esse testemunho missionário e que Deus continue te abençoando. Próxima semana, um novo entrevistado. Nos acompanhe, hein? Que Deus abençoe e até a próxima.